assunto, independentemente de festival, da chegada do ministro da Educação e tal. Infelizmente é a greve do São José, que já chega ao seu 9º dia. Inadmissível, né? Uma greve inadmissível. Não dá pra gente admitir essa greve. Repito, não é como a greve anual dos servidores municipais. Que aí, pelo menos, a gente já prevê, a prefeitura dá um percentual de reajuste muito pequeno, o servidor reclama, entra em greve, é um direito democrático dele e fica naquela negociação toda que a gente já está acostumado a ver. A greve do São José não. Essa é totalmente desnecessária, não precisaria estar acontecendo, não há motivo para isso, mas infelizmente a prefeitura vazou a informação de que cortaria o abono salarial de insalubridade e periculosidade a funcionários do São José. Vazou a informação, infelizmente, o que gerou, evidentemente, revolta. Em meio à crise, o servidor vai ter corte de salário? É lógico que houve a revolta dos servidores. Servidores que já vivem uma situação caótica no Hospital São José, que parece um hospital de campanha. Parece um hospital em cenário de guerra. E aí foi deflagrado o movimento grevista. 9º dia da greve se chega hoje no São José. E sem negociação. De um lado, a prefeitura dizendo que vai entrar na justiça, porque tem muito leito, né, lá vazio. Até ontem a prefeitura insistia em dizer que não, porque só tem 10% parados e tal. Só não sei quantos funcionários que paralisaram atividades e tal. A coisa foi ficando tão forte, tão grande, que agora a prefeitura parou de falar em números, parou de falar em percentuais de adesão à greve e caiu na realidade. E olha, a situação da saúde no São José é caótica. É caótica, a sociedade joinvilense não merece isso. E aí, fala que vai entrar na justiça agora para ver essa questão. Agora a questão vai ser na justiça. Enquanto isso, o tal do relatório para dizer, olha, quem vai perder a insalubridade, quem vai manter a insalubridade não fica pronto nunca. Outro desrespeito em relação aos servidores, em relação à sociedade joinvilense. Nesse momento, existem 93 leitos vagos em decorrência da greve. O ambulatório de oncologia está fechado. As cirurgias eletivas foram desmarcadas. E os 2 centros cirúrgicos trabalham apenas com emergências. O primeiro andar está completamente fechado e novos agendamentos não estão sendo realizados. A situação já impacta o atendimento no hospital regional, sobrecarrega o outro hospital. Além disso, os servidores dos pronto-atendimentos e até mesmo o Corpo de Bombeiros estão sendo chamados para atender o São José. Que coisa, hein? Que cenário caótico. E a gente pergunta, por quê? A resposta é simples. Por que essa greve? Porque a prefeitura vazou a informação de que vai cortar a insalubridade. E aí você de novo pergunta, mas por que essa história surgida do nada para falar de insalubridade, coisa que os servidores já vêm ganhando há tempo, há anos? Como se o cenário da saúde fosse belíssimo para agora cortar. Não, já vive num caos, já é um problema, em que tem até falta de medicamento básico necessário imposto espalhado pela cidade, os postinhos. Ainda agora, do nada, vem a história da insalubridade, que a prefeitura criou, obra e graça da dona prefeitura. Criou a história da insalubridade. Não precisava tocar no assunto. Ah, mas é para fazer economia, porque não tem dinheiro. Sabe qual vai ser a economia? 300 mil reais esse ano. Se fala em 500, não vai chegar nunca a 500 mil. Não vai chegar nunca a 500. E ainda que chegasse a 500 mil. E ainda que chegasse a 500 mil, no universo do São José isso não é nada. Vai gerar insatisfação geral nos servidores. E que nem uniforme a esses servidores do São José a prefeitura dá. Quer dizer, fez do nada uma tempestade.
desnecessária, criada, repito, por obra e graça da dona prefeitura. Uma irresponsabilidade. Eu acho que quem tem que entrar na justiça são os servidores, e mais do que isso, quem tem que entrar na justiça é a sociedade joinvilense contra a administração municipal, que ela criou a greve. A responsável pelo movimento grevista é a Prefeitura de Joinville. Responsável pela greve é a Prefeitura de Joinville, que para economizar 300 mil reais esse ano, faz essa balbúrdia sem tamanho, cria do nada a história da insalubridade. Resolveu cortar a insalubridade para todo mundo, está fazendo uma análise, fez divulgar isso, gerando uma insatisfação geral, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente tem uma solução aqui, ó. Antes de ficar acusando, de entrar na justiça, pode resolver isso rápido. Como já estão sugerindo aí, inclusive as pessoas aqui sugerindo, independentemente de você ter um lado ou estar do outro lado, ou desse lado, já foi falado aqui, corta a verba de publicidade, que é um absurdo. E as pessoas não têm noção, né? Sabe quanto que a prefeitura já gastou? Verba de publicidade? 17 milhões e meio de reais. 17 milhões e meio de reais foi gasto pela prefeitura em verba de publicidade. Ah, ninguém fala. Ninguém fala porque tem rabo preso, por isso que não fala. E não adianta vir com ameaça aqui, né? Não adianta vir com ameaça. Ninguém fala isso porque está se locupletando pela verba de publicidade da prefeitura. É por isso que não se fala. Aí a prefeitura prefere pagar 17 milhões e meio para não receber crítica. Para não receber crítica dos órgãos de comunicação. Aí se gasta essa fortuna e se fala em cortar a verba de insalubridade de servidor e gerar a greve e gerar esse mal-estar para a sociedade. Ela que já é culpada pelo estado falimentar da saúde pública da cidade. 17 milhões e meio, números redondos. Quer saber bem exato? 17 milhões 428 mil reais e 96 centavos foram gastos com publicidade nessa atual administração municipal. E aí faz essa bagunça toda na cidade, prejudica famílias por todo canto por causa de 300 mil reais. Aí faz uma tempestade num copo d'água por causa de 300 mil reais, que é o que ela vai economizar se conseguir tirar a insalubridade de servidores aí. 300 mil reais esse ano. Mas gasta uma fortuna sem tamanho para calar a boca de órgãos de comunicação. Sabe o que a prefeitura já gastou só em metade desse ano? 4 milhões de reais. Só em metade desse ano a prefeitura já gastou em verba de publicidade 4 milhões de reais. Então, dinheiro tem, tira. Em vez de gastar 4 milhões de reais, gasta 3 milhões e 700 mil. Não vai sentir diferença. Em vez de gastar 4 milhões, gasta 3 milhões e 700 mil e tira os 300 mil e coloca no São José. E para com essa história criada por ela, pela dona prefeitura, com a história da insalubridade. Simples assim. E veio uma nota oficial da prefeitura dizendo que a prefeitura de Joinville lamenta a decisão do Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville, o SINSERJ, em decretar greve no Hospital Municipal São José no momento em que ainda não há decisão sobre o corte da insalubridade dos funcionários. A postura sindical, diz a prefeitura, coloca em risco o atendimento adequado à população, que fica prejudicada com a limitação dos serviços em alguns setores da unidade. A prefeitura já adota providências para garantir o funcionamento do hospital e mantém aberto o diálogo com a categoria. Esperamos que o sindicato reveja urgentemente a decisão da greve e retome atividades importantes para a saúde dos joinvilenses e moradores da região. Quer dizer, é cinismo, essa nota é cínica. É cínica por parte da prefeitura. A prefeitura de Joinville lamenta a decisão do SINSERJ. E olha, e a população de Joinville lamenta a decisão da prefeitura de inventar uma história de insalubridade que não havia a mínima necessidade de fazê-lo. A prefeitura lamenta a decisão do sindicato de fazer greve
E a cidade de Joinville lamenta a decisão da prefeitura de vazar uma informação que nem era completa, que nem tinha ainda estudo feito. Isso que se lamenta. E para que inventar essa história de insalubridade? Como se fosse o pagamento de insalubridade, que é de R$150 a cada funcionário, que fosse determinante para a história da saúde. Daqui a pouco a prefeitura vai dizer que é por causa do pagamento de R$150 de insalubridade para alguns servidores que a saúde está em crise. Coisa que já vem sendo pago há 300 anos. Criou a greve e agora a cidade de Joinville se agrava num quadro caótico de saúde pública que a cidade não merecia. Não merecia isso. E olha, hoje vai ter manifestação lá no Festival de Dança, né? Vai ter isso também. O sindicato, lógico, está usando das suas armas. Se a prefeitura usa das suas armas e não quer atender a nossa solicitação, diminui a verba de publicidade e resolve o problema na greve do São José. Simples assim. A população sugeriu isso aqui nas redes sociais. Simples assim. Em vez de gastar 4 milhões só nesse meio ano, e olha que não teve campanha necessária nenhuma, se tivesse uma campanha nas mídias, nada disso, né? Nada disso. Gasta 3 milhões e 700 mil reais e acaba com o problema. É simples, é querer fazer, é querer ajudar a uma cidade já sofrida por uma saúde capenga e falimentar. Mas eu quero saber a opinião dos ouvintes. Está liberado por Rádio Interativo para você comentar a greve dos servidores do São José, o 3026-0409. Está liberado para a sua participação. Quero saber a sua opinião sobre a greve no Hospital Municipal São José. A greve do São José. O Zequinha está em greve. Afeta leitos paralisados, setores paralisados, inclusive o setor de oncologia que só atende emergência. É o caos na saúde pública em Joinville. Quero saber da sua opinião. Alô? Bom dia, Osni. Bom dia! E o que a senhora acha? Tudo bem, né? Estamos aí numa festa hoje, festival, mas tudo mal quando a gente olha pro lado da saúde, infelizmente, né? Tá tudo errado, né, Osni? Tudo errado. Eu concordo com você. Tudo porque errado. Eles não fazem as coisas na campanha política, só prometem e não fazem nada. São certos servidores. O servidor, a gente não gosta de greve, é lógico, mas vamos nos colocar no lado do servidor. Estamos vivendo uma crise, aí do nada o patrão, no caso a prefeitura, diz: eu vou cortar o teu salário. Eu vou cortar o teu salário. Os R$150 de abono que a gente dá aqui por insalubridade. Quer dizer, é lógico que o servidor vai se revoltar, ele já está sofrendo no Hospital São José, que nem uniforme tem. Isso é uma vergonha, né, Osni? Uma vergonha. Uma vergonha, eles não se enxergam e eles precisam dias e dias para decidir as coisas. Isso aí se decide num dia, em 2 dias, quando a pessoa quer. Essa história de insalubridade séria que é para decidir, decide, faz esse estudo numa tarde e discute e resolve o problema. Decide e faz a coisa certa. Como coisa que isso é necessário, né? Por causa de 300 mil. No universo do São José, 300 mil não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, né? Gera revolta em produtividade do servidor. Pra quê, né? Pra que isso tudo? E Osni, é assim, ó, e quando é pra fazer, porque nós vamos fazer um bairro novo, eles vão fazer um bairro novo pra dar emprego para aqueles puxa deles. Por realmente, isso eles querem fazer um bairro novo. Eu acho que nessa greve a prefeitura tem que tomar tenência, tem que tomar vergonha na cara e resolver o problema da saúde que está na mão dela resolver. Eu concordo sempre com você quando você fala as coisas certas, Osni. Porque se todos pensassem assim, a coisa seria muito melhor. Tá certo, obrigado pela sua participação. Beijão. Outro para a senhora. É a saúde pública em destaque, infelizmente, né? Infelizmente a saúde pública vive de crise em crise. De crise em crise a gente vai contando a história da saúde pública. E essa crise é totalmente desnecessária. Criada pela Prefeitura de Joinville. Liberado 3026-0409. Alô? Oi. Oi, de onde? Boa Vista. E aí, o que você acha dessa história de novo demais essa crise da saúde, hein? Eu acho que o prefeito está completamente perdido.
ele assim, ó, como que, pensa bem, como cortar a insalubridade, mesmo das pessoas que trabalham no atendimento, ou mesmo, todo o São José é uma área contaminada, então tem um direito da insalubridade. E assim, ó, ele desde que ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi cortar a creche para os filhos dos funcionários. Ele cortou, não teve mais ajuda, que o São José ajudava a pagar a creche para os filhos dos funcionários, porque muitas vezes eles não têm onde deixar as crianças. E daí, por causa dos horários, não dava certo, para deixar em creche normal, assim, né? E daí agora, eu imagino que ele quer igualar o salário dos funcionários que ele paga para os funcionários do Dona Helena, porque não dá para entender como é que um homem pode ser tão teimoso e não enxerga o óbvio. Eu acho assim, lamentável. É um cúmulo que o prefeito está fazendo. Essa crise criada pela prefeitura é inadmissível. Inadmissível. Mas tá certo, obrigado pela sua participação. Olha, nós estamos em cima da hora, a gente continua esse rádio interativo amanhã, né? Vamos à última participação agora. Alô? Alô? Oi. A minha mãe está com câncer e tem que fazer uma operação. E está com câncer na garganta. Essa greve é uma vergonha, né? E aí não pode fazer, só situação de emergência que faz, né? Pois é, porque o câncer dela é galopante e está sangrando e não consegue dormir, só dorme sentada. E o prefeito? O que o prefeito está fazendo? Está brigando com o servidor por causa da insalubridade, R$150 para o servidor. Esse é o valor pago. É uma vergonha isso aí mesmo. É uma vergonha quando se gasta milhões para comprar a mídia, para não ser criticado e aí ser candidato de novo no ano que vem. Essa que é a realidade. Essa é a nossa saúde pública. Está faltando os remédios nos postos, está uma vergonha. Tá tudo caótico e resolve brigar com a história da insalubridade que ninguém vinha comentando da história da insalubridade. Criou-se o debate da insalubridade por obra e graça da prefeitura do nada. Trouxe à cena, trouxe à baila um problema desnecessário, gerando essa greve, gerando toda essa insatisfação do servidor, já sofrido servidor da saúde em Joinville. Minha mãe está com 80 anos, tem que fazer essa operação com urgência, porque não dorme. Imagina. Meu Deus do céu, o que vai ser de nós? E o seu caso triste, né, que você está relatando aí, tem muitos outros, né? Muitos outros casos semelhantes acontecendo em Joinville. Meu Deus, eu já liguei para a prefeitura para falar com alguém e ninguém me atende. É triste. Obrigado pela sua participação. Tá feito também aí o seu relato sofrido. Isso que ela exemplificou aí, ó. Vai ali no São José e vê o caos em que está. O caos em que está a saúde pública em Joinville. Isso não vai buscar remédio no postinho porque pode faltar. Pode faltar, pode estar em falta. Pode não ter lá o remédio também. E as justificativas são muitas.